sabe? O teu porquê, ela tem que ser mais forte do que a sua desculpa. Porque, assim, eu tenho inúmeras desculpas. Inclusive, quem me conhece de perto sabe que eu tenho várias desculpas. Mas eu tenho umas motivações maiores, sabe? Meu porquê é bem maior que as minhas desculpas. Olá e muito bem-vindos de volta ao podcast mais quentinho do Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai responder a clássica pergunta que eu recebo o tempo inteiro. Jasmine, você está sempre motivada? E a resposta, bom, não é tão simples assim. Sobre esse assunto que é sempre bom, né, gente? A gente sempre conversar sobre motivação, até porque motivação é o que nos move. Veremos nesse episódio. Se a gente começar, não esquece, se você gosta do podcast, se inscrever aqui no YouTube, nas outras plataformas que você está escutando, para que a gente possa sempre continuar a produzir conteúdo. Também segue nas redes sociais para não perder nenhuma novidade por lá. Pegue o seu café, seu Ultra Coffee, seu energético, seu chá, aquilo que te faz bem, te faz feliz, e senta aí, vamos conversar sobre a tal da motivação. Quase todo dia, né, principalmente quem me acompanha nas redes sociais, quem não me acompanha, só pra dar um contexto, né, eu sou triatleta, eu tô sempre treinando. Antes de me tornar triatleta, eu também era corredora. Antes de ser corredora, eu sempre tive alguma motivação pra continuar fazendo as coisas que eu faço hoje em dia, tá? Uma pergunta que eu sempre acabo recebendo, né, em qualquer plataforma é: Jasmine, você está sempre motivada? E sempre quando alguém me pergunta isso, eu dou uma risadinha, porque a resposta meio que é sim, mas também meio que é não. Parece até meio contraditório, mas eu prometo que vai fazer sentido e vocês vão perceber. E talvez vire algumas chaves aí na cabeça de vocês também durante esse episódio, tá? Primeiramente, vamos conversar sobre a ilusão da motivação constante, tá? Eu acho que existe uma pressão sociológica, né, implantado na nossa sociedade, de que sempre precisamos estar motivados. Mas não só motivados, como a gente também deveria estar sempre produtivo, sempre com, sei lá, uma energia mais pra cima. E não é que não deveria ser assim. Eu só acredito que isso não deveria ser algo motivo de pressão. Eu acho que a motivação, principalmente assim pra mim, na minha vida, ela vem de uma forma e de uma fonte que não é que eu acordo sentindo eu preciso estar motivada, eu preciso estar produtiva, eu preciso estar com energia. Não, muito pelo contrário. Acontece. E aí vocês vão entender, claro, ao longo do episódio por que isso acontece. Eu só quero que você entenda que parte do princípio que a sua motivação e aquilo que te faz, cara, correr atrás de qualquer coisa que seja, isso não é só sobre treino, com certeza, sobre vida em geral, deveria ser algo que te faz bem, que deveria vir de uma fonte um pouco mais natural, que deveria ser algo que não te pressiona. Não sei se você sabe o que eu tô falando, talvez quem tá escutando esse episódio de motivação, mas não necessariamente tem dificuldade de encontrar motivação, é que nem eu, meio que vira uma coisa meio intrínseco, assim, vira algo que faz parte de você, basicamente. E quando eu recebo essa pergunta de Jasmine, você tá sempre motivada? É muito fácil falar que não. Porque tem muitos dias que eu acordo e, cara, eu tô cansada fisicamente, mentalmente, ou sei lá, às vezes, não questão de treino, mas alguma coisa na vida não tá dando certo, então é óbvio que acaba te drenando, né? Drenando a tua energia, a tua vontade de querer continuar buscando, principalmente nós que trabalhamos com as redes sociais. Eu não gosto de reclamar, jamais, até porque eu amo o meu trabalho, eu amo produzir conteúdo pra vocês, eu amo a comunidade que a gente tem, mas com certeza é um trabalho ingrato no sentido de que nossos resultados, eles são embasados em cima das coisas mais, entre aspas, né, quem não tá assistindo o vídeo, entre aspas, fúteis. É quantas curtidas, quantos seguidores, quantas coisas que, assim, pra pessoas que não dependem disso, é muita besteira, sabe? Mas é o nosso trabalho. Então tem dias que quando isso não tá encaixado, quando isso não tá acontecendo, a gente dá uma desmotivada, sabe? A gente pensa, nossa, ai, é difícil. Mas também tá aí a diferença entre quem continua na busca, sendo quando tá sempre perdendo, sendo quando as coisas não estão dando certo, e a pessoa que desiste, né, no primeiro momento. Mas basicamente, é muito fácil eu falar que não acordo motivado, que, né, não é todo dia que eu tô ali pra cima. Não é nem questão de estar pra cima, porque eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes você não tá animada, mas você tá motivada, tá, sabe? Tipo, é mais, nossa, eu tô focado em realmente alcançar aquilo que eu quero. Mas então, por que a resposta pra essa pergunta, além de ser não, pode também ser sim?
Porque eu, de verdade, eu sou uma pessoa, e por isso que eu falo que a tua motivação, ela precisa vir de uma fonte que não necessariamente te pressiona, mas sim que ela te inspira. Eu continuo, mesmo nos dias que, cara, não dá vontade nenhuma de continuar me motivando, eu parto de um lugar de que eu já vivi e presenciei, testemunhei coisas que me mostram e me lembram de que, cara, a nossa vida de fato é muito curta. E isso é uma das coisas provavelmente mais clichês que vocês vão escutar e que vocês escutam por aí, mas e que só é clichê pra quem não presenciou isso muito de perto. Por que eu digo isso? Alguém que já perdeu alguém muito importante na vida, alguém que já passou por alguma dificuldade, que percebeu, ouviu alguém perder absolutamente tudo que tinha. Quando você tá muito perto do outro lado, que você percebe que você está privilegiado, sim, por você ter saúde, por você ter colocado essas metas e você se estressar pra tentar alcançá-las. Quando você tá desse lado de que você tem esses privilégios e você olha e já testemunhou pessoas que não tinham os mesmos privilégios, valoriza isso. E aí que entra quando não tá dando certo, quando as coisas não estão encaixando e tu começa a perder essa motivação, é muito fácil você lembrar desse lugar. Eu já falei várias vezes sobre a história de como eu perdi meu pai. Eu já falei várias vezes como foi exatamente. Quem não sabe, tem aqui no canal do YouTube. Se você tá escutando no Spotify ou outra plataforma, tem que ir pro YouTube, tá? Tem história de como eu perdi meu melhor amigo, que era meu pai. E um pedaço dessa história eu vou repetir só pra gente, de novo, fazer esse link com a motivação, tá? E outra coisa muito importante. No final desse episódio, eu não quero que você ache que só porque você não passou por algo, ou você não testemunhou algo, e você nunca vai ter essa motivação incansável. Não precisa ser assim. É isso que serve nossas histórias. Nossa segunda temporada inteira foi embasada em cima de histórias de outras pessoas. Porque, assim, às vezes você não pode testemunhar, às vezes você não passou, graças a Deus, até porque eu não desejo as coisas que eu já passei para as outras pessoas, honestamente. Mas você pode escutar as histórias, não só escutar, mas realmente absorver, sabe? Eu agradeço muito que eu tenho pra mim que toda vez que eu converso com as pessoas, e independente da sua história, seja sofrida ou não sofrida, quero aprender alguma coisa com a história daquela pessoa, sabe? Eu quero tirar algo muito além do que eu estou acostumado, sabe? Sabe quando você escuta o rádio e quando você tá realmente escutando a música, ou quando você tá escutando de fato a letra? A diferença entre, cara, tô ali só de passageira e, cara, não, tô realmente ali prestando atenção. É isso que você pode fazer e fica de dica. Todo mundo que passa na vida tem alguma coisa pra te ensinar. Então, talvez seja num podcast, talvez seja um post de alguém, talvez seja um vizinho, talvez seja um amigo, talvez seja qualquer coisa. Preste atenção, porque eu não sei se vocês já leram o livro O Alquimista. Fala muito sobre isso, de que todo mundo entra na sua vida e faz parte da tua vida pra te ajudar a chegar mais perto do seu real propósito, né? Do teu objetivo e tal. Mas isso só vai acontecer se você consegue escutar e perceber os sinais do universo, do Deus, enfim, do que você quiser acreditar. Então, de novo, eu não quero que você chegue no final do episódio e ache que, bom, então só porque a Jazz passou por isso, ou, eu vou ter que agora passar por alguma coisa terrível pra conseguir ter essa motivação. Não, tá? Então, esclarecendo isso. Retomando, voltando pra contar um pouquinho da história, de novo, do que eu vivi. Claro que eu já vivi várias coisas. Quem conhece minha história, quem me conhece pessoalmente, enfim, nem precisa tanto, porque tem tudo sobre minha vida no canal do YouTube. Mas eu já passei por várias coisas, mas eu acho que a coisa que mais me ensinou e mais virou essa tal de chave na minha vida foi quando eu passei o período no hospital, no andar de UTI, com o meu pai. Pra quem não sabe, ou pra quem nunca viu a minha história, é assim, honestamente, ultimamente, eu tô percebendo que vocês não sabem da minha história, porque muitas pessoas não sabiam nem que eu era canadense. Ou seja, vocês achavam que eu era burra, né? Porque vocês vão perceber agora que eu falei que eu sou canadense, que eu troco muito feminino e masculino, e vai acontecer inúmeras vezes pro resto da nossa vida, tá bom? Nossa vida, porque a gente tá preso juntos, tá? Pra quem não sabe, meu pai tinha 72 anos, era um pai mais velho, me teve sem querer, me teve com 50 anos. Eu tinha 25 anos quando meu pai faleceu, tá? Então, não é tão antigo, mas também não é tão recente. Eu tenho 31. Basicamente, meu pai tava super bem da saúde. Alguma coisa aconteceu que até hoje a gente não sabe. Estávamos em viagem, estávamos em Toronto, porque a gente ia pra Vitória, British Columbia, que é onde minha irmã morava, pro meu pai conhecer, né, o neto dele pela primeira vez, porque é o primeiro neto. E quando a gente chegou em Toronto, algo aconteceu com meu pai que a gente não sabe, ele começou a adoecer, e basicamente ele foi deteriorizando, não sei falar essa palavra direito, mas deteriorizando no hospital. Mais especificamente, no andar de UTI. Isso é um resumo, bem resumo. De novo, quem quiser conhecer mais a minha história, tem aqui no podcast e também tem no YouTube. E
como eu não ia ficar longe dele de jeito nenhum, mas eu também não queria ficar dentro do quarto dele, porque, gente, era muito desgastante. No sentido de a minha saúde mental, eu acho que eu não aguentaria se eu tivesse que ficar dentro do quarto do meu pai enquanto ele tava doente daquele jeito, né? Então, eu fiquei muito tempo dormindo ou dando volta ali no andar de UTI. E assim, claro que sempre respeitando a privacidade dos outros pacientes, né? Eu passava ali por cada sala, por cada quarto das pessoas. E você tem noção que um hospital carrega tanta história? Tem pessoas nascendo, tem pessoas adoecendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas, sabe, melhorando e saindo com mais saúde. Enfim, tem muita história que acontece ali. Então, pra mim, que é uma pessoa que gosta de observar e absorver, era um lugar que é igual o aeroporto, sabe? É um lugar que me desperta a curiosidade. E eu começo a prestar atenção nas coisas. Inclusive, de novo, fica a dica: abre seus olhos, abre seus ouvidos para as coisas que acontecem ao seu redor. E esses lugares, eles me despertam muito a curiosidade. Eu sempre quero saber quais são as histórias das pessoas. E, de novo, respeitando a privacidade das pessoas, eu passava pelos quartos e sabe quando só olha, assim? Cara, era vários, inúmeros casos. E, querendo ou não, é casos sérios, que, né? Bem sérios, né? Que tem que ficar em observação direto de enfermeira e tal. Então, cara, tu via familiares ali se despedindo. Você via pessoas sozinhos. Você via todas essas pessoas, num andar inteiro, sei lá quantos quartos tinha, e eram pessoas que estavam, assim, nos últimos dias, nos últimos meses, ou que talvez iam ficar até os últimos dias naquele estado. E aquilo, eu acho que eu nunca percebi tanto a linha entre a vida e morte antes de conviver e viver nesse lugar. A partir daquele momento, meio que, de novo, entre aspas, se tornou fácil me motivar. Porque a partir do momento que você percebe a vida e morte, sendo porque, sei lá, você já passou, né, perto da morte ou etc., ou você testemunhou outras pessoas ou etc., desde que você passou por algo que mexeu muito com você, você começa principalmente a perceber que a vida, ela é meio, sabe, delicado. Você começa a entender os clichês da vida de a vida é curta, a vida, sabe, é um sopro, a gente tem tempo, que a gente sabe que a gente tem um determinado tempo aqui na Terra, e mesmo assim, às vezes a gente desperdiça com umas coisas que, assim, ó, gente, eu tenho uma lista gigante de meses que eu desperdicei meu tempo e minha energia com coisas ridículas, sabe? Então, quando você se encontra num lugar desses, você começa a entender que muita coisa na sua vida vai ser besteira. E mesmo assim, não é fácil, a gente deixa se afetar por algumas coisas, a gente se deixa desmotivar, mas quando você já viveu na pele e depois, obviamente, no meu caso, eu perdi meu pai, você começa a entender que, tipo, cara, me garante que amanhã eu vou ter o tempo, a energia, a saúde pra fazer aquilo que eu quero. Então, eu vou fazer hoje, sabe? É muito fácil você encontrar essa motivação quando você tem um porquê, uma razão, sabe? Essa fonte que, de novo, te inspira a querer se motivar, ao invés de te pressionar. Eu acredito que as pessoas que falam, tipo assim, ah, não, eu não tô motivada todos os dias, e não tem o outro lado de, tipo, mas meio que eu estou, é porque ela vem de um lugar de pressão. Ela sente que ela precisa estar motivada porque o mundo inteiro tá motivado e só ela que não. Ela sente que a sociedade que tá pressando ela. Ela sente que, nossa, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar pra trás. Tipo, ela não vem de um lugar, você entende? De inspiração. Ela vem de um lugar de pressão total, sendo dela mesmo para ela mesma, ou da sociedade, da família, etc., que acaba caindo em cima. E aí, cara, aí é fácil. Como que você vai se motivar para algo que não vem de dentro de você? E sim de terceiros ou de um lugar ruim, sabe? Fica a dica, né? Eu acho, caso vocês não saibam, eu acho que vocês sabem. Qualquer coisa que vem de uma fonte ou de um lugar ruim, negativo, dificilmente ela vai ser boa para você, né? Ela não vai ter um impacto muito positivo. Ela foi feita de um lugar negativo, ela não vai ter um impacto positivo em cima de ti. Mas também eu não culpo, sabe? Eu acho que, de novo, a partir do momento que você não tem esse autoconhecimento e entende, né, ou enfim, o que te motiva, o que não te motiva, o que te afeta, o que não te afeta, quando você não se percebe, né, ter essa autopercepção, que inclusive a minha terapeuta enche meu saco sobre isso, você se deixa levar, né? É muito mais difícil alguém que se conhece, que coloca esses limites, que se observa, que
sabe quando tá errado, que sabe o que não afeta, é muito mais fácil essa pessoa dizer assim, cara, não vou talvez naqueles lugares, né, onde eu me sinto pressionado pra estar motivada. Eu talvez não vou escutar a minha família que não sabe nada a respeito da minha vida, por exemplo, que fica ali me impressionando pra ter um emprego melhor, pra ter filhos antes dos 30, sabe? Tipo, como que você vai se motivar quando você vem, a motivação vem através da pressão? De novo, é muito fácil sentar aqui e falar pra você que a motivação pra mim é fácil, entre aspas, por causa de uma história difícil, né? Mas é porque eu só quero que você entenda quando você vai se comparar. E é, de novo, eu falei esses dias, inclusive, num Reels lá no Instagram, quando a gente se compara, às vezes a gente não vê e não lembra, porque no meu caso eu já falei pra vocês, mas a gente não lembra que já parou pra pensar por que essa pessoa é tão forte? Já parou pra pensar por que essa pessoa é tão motivada? Cara, porque ela passou os perrengues, porque ela passou por umas coisas que doeram tanto e ela quer aproveitar tudo que tem de bom, sabe? Eu tenho uma mantra que é, a partir do momento que eu tenho saúde, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu acho que quando a gente não tem saúde, aí acabou, né? Fica mais difícil da gente buscar as coisas pra nossa vida e alcançar nossos objetivos, e até porque não vai ser prioridade. Prioridade vai ser nossa saúde, entende? Então, assim, eu não tô falando que eu não tenho dias ruins de novo, que eu não acordo e penso, cara, da onde que eu vou tirar motivação pra fazer alguma coisa ou outra? Existem vários desses dias, mas esse botão rapidamente é acionado. Eu lembro, tipo, você lembra quando você tava lá no UTI, via aquelas pessoas que acabou, sabe aquelas vidinhas que a gente vai perdendo? É basicamente isso. Quando eu acordo e penso, é mais um dia ou é menos um dia? Vou aproveitar. Ou vou dar o meu melhor pra aquele dia. Às vezes a gente tá motivado pra dar aquilo que a gente consegue. E às vezes ela não é nosso máximo. Às vezes é aquilo que eu posso pro dia e tá tudo bem fazer as pazes com isso, sabe? Agora eu quero que a gente pare e reflete, né? Porque eu quero que você também saia daqui não com a sensação de que, sei lá, tipo, que tá perdida ou que você não sabe o que fazer com tudo que eu falei. E eu quero que, né, eu quero que a gente se faça uma autoanálise. Inclusive, tem várias coisas que eu fui aprendendo na vida, porque assim, não sei se vocês já conversaram com pessoas que gostam de autoconhecimento, no sentido de, cara, sempre se buscaram esse autoevolução, etc. Mas pessoas que gostam disso, a gente tem umas dicas, umas coisas que me ajudaram muito a evoluir na minha vida. E uma delas é essas perguntas para si mesmo. Não aquelas perguntas superficiais, aquelas perguntas que meio que tu sabe a resposta. Eu quero que você reflita de fato sobre isso. Porque, não sei se tu já percebeu, mas depois quando você é mais velho, né? Talvez você não é tão velho assim. Mas quando você é mais velho, você para de fazer esses questionamentos de quem que eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Tipo, na escola, o tempo inteiro parece que aquilo fica martelando na sua cabeça. Aí, quando você cresce, tá ali, né, formada, trabalhando, às vezes já tem uma família, etc e tal. Você não faz mais essas reflexões, a não ser que você esteja na terapia, que eu espero que todo mundo esteja. Aí, caso você faz tempo que não faz umas reflexões, a gente vai fazer as reflexões que você possa se sentir mais amparado ao sair desse episódio de motivação, tá? Eu quero que você se pergunte, o que te move quando as coisas parecem estar sem sentido? Eu sei que a sua primeira resposta é que você quer dizer nada, né? E, de novo, não tem nada de errado em você não ter dias motivados e você não estar motivado, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você pense assim, ó. Se eu perdesse a saúde, sabe aqueles dias que tu tá com gripe, tu não consegue sair da porcaria da cama? E aí tu pensa, meu Deus, eu vou aproveitar horrores quando eu voltar, quando eu tiver com saúde de novo? O que te move nesse momento? O que te move quando você tá ali doente, dentro da cama, que você não consegue sair, que você não consegue fazer as suas coisas básicas da rotina? O que é aquilo ali, sabe? O que é esse foguinho ali dentro? Essa vontade aí dentro? Porque assim, ó, tu podia melhorar e continuar não fazendo tuas coisas. O mundo não vai acabar. Tu podia melhorar e não ir pra academia, não tomar sua água, não fazer terapia, não ir trabalhar e dar o seu melhor, não ir treinar, tipo, tu podia. Mas o que te faz estar sem saúde e ter esse desejo de buscar? Eu quero que tu pense sobre isso. Se tiver que fazer, anote em algum lugar. Deixa na sua cara, na frente da sua cama quando você acorda. Meus vision boards, quem me acompanha no Instagram deve ter visto. Atrás de vocês que eu tô gravando, tem nosso vision board, meu e do Matheus. Pra que a gente possa acordar, assim que a gente acorda, assim que a gente deita pra dormir, a gente lembra daquilo que a gente tá querendo buscar pra nossa vida. Basicamente, o motivo pelo qual a gente tá sempre, né, correndo atrás. Outra pergunta que eu quero que você faça: o que faz você continuar quando nada está como você gostaria?
Como eu falei no começo, muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha e se trata de redes sociais, trabalhar com redes sociais, tem muita coisa boa mesmo. Além do principal, que pra mim é motivar vocês. Poxa, quantas oportunidades, quantas marcas legais eu posso trabalhar, em várias coisas que são legais sobre esse trabalho. Mas, de novo, a desgraça desse trabalho é que a gente é medido, né, mensurado em cima de coisas que para todo o resto do mundo são fúteis. Muitas pessoas não entendem que isso é um emprego. Então, nesses dias, quando nada tá saindo como eu gosto, porque assim, até certo ponto, eu tenho um controle sobre aquilo, o resultado, né, de um post, de um Reels, de um podcast, de um YouTube. Mas depois, eu não tenho mais controle sobre isso. Existe um ponto que eu não tenho controle, sabe? Eu não posso manipular, ou eu não posso fazer mais do que entregar o meu melhor. Então, quando eu tô entregando o meu melhor e nada dá certo, o que me motiva? Eu já falei o que me motiva, né? Precisa encontrar esse porquê. Ai, Jasmine, não preciso nada, não precisa mesmo. Mas você quer viver mais em paz? Você quer viver um pouquinho mais leve? Encontre o seu porquê. Eu acho que eu já falei mais de 1000 vezes, não tô brincando, mas muitas vezes, vários vídeos, principalmente aqui no YouTube, sobre encontrar o seu porquê. O que te move? O que você quer pra ti? Eu acho que a partir do momento que você entende e enraiza isso, mesmo nos dias desmotivados, você vai encontrar essa motivação, sabe? O que me move mesmo é aproveitar esse tempo. Eu sei o quanto realmente a nossa vida pode mudar do dia pra noite. Eu sei o quanto a nossa vida é um sopro. Isso me move. Mesmo nos dias desanimados, cara, eu posso não botar um sorriso na cara, mas eu vou levantar, eu vou fazer meu treino, eu vou criar conteúdo pra vocês, eu vou postar, eu vou fazer aquilo que eu posso, sabe? Porque eu me sinto na obrigação de aproveitar essa saúde pelas pessoas que não têm mais essa oportunidade, sabe? Eu realmente me sinto nesse nível de privilegiado. Tanto que, quando as coisas não estão dando certo e eu me sinto mal, enfim, tipo, de estar remoendo por causa disso, poxa, eu penso, cara, eu tenho aquilo que eu preciso, que é saúde pra buscar, e amanhã vai ser um dia melhor. Amém? Amém. Eu acredito de verdade, eu, Jasmine, que existe uma força entre cada um de nós, tipo, todo mundo que tá escutando esse episódio, existe uma força dentro da gente que não depende da empolgação. Ela vem de um compromisso. Então, de novo, eu acho que você não precisa linkar estar bem, estar sempre pra cima, estar sempre, sabe, animada. Eu acho que hoje em dia talvez já tá um pouquinho mais separado das coisas, mas às vezes eu não tô empolgada, mas eu tenho um compromisso com a minha saúde. Eu tenho um compromisso com os meus sonhos. Sabe? Lembra o primeiro episódio de todos aqui do podcast, caso você não tenha escutado? Os seus sonhos merecem esforço, é o nome do episódio. Você merece esse compromisso que você fez com os teus sonhos, sabe? Sendo de saúde, sendo de um corpo que você queria, sendo de uma condição financeira que você quer alcançar. A tua motivação não pode vir de uma pressão de terceiros, porque a pressão de terceiros, ela não vincula nenhum sentimento em você, a não ser coisas negativas, tipo raiva, saco cheio, preguiça, sabe? Agora, quando ela vem de dentro, do sentido de compromisso, de inspiração, eu acho que a gente consegue encontrar essa força, sabe? Nos dias que a gente não tá desmotivada. Eu tenho isso com respeito pela vida que eu ainda tenho pela frente, sabe? De novo, eu sei o quanto é delicado a vida. Então, enquanto eu tiver essa saúde, eu vou sempre estar motivada. Nesse sentido. Não no sentido de, uhul, bom dia, mundão, vamos embora. Não, no sentido de, beleza, vamos mais um dia, vamos embora, sabe? Outra coisa é que, assim, ó, a motivação, eu acho que tem várias coisas que você pode fazer de dicas práticas pra se motivar, sabe? Tipo, cara, estabelece uma meta menor que você quer alcançar nos próximos, sei lá, 2 semanas. Depois um compromisso de o que você quer alcançar em 3 meses. Sabe? Essas coisas, elas vão te ajudar a se motivar. Sei lá, ter um companheiro, né? Uma amiga, um amigo, um namorado, enfim, um parceiro romântico, pra te ajudar também a lembrar do teu compromisso. Tem várias coisinhas que eu já fiz passando aí pela vida, que me ajudaram, mas ainda assim eu acho que a maior delas é encontrar esse porquê que vai fazer com que você levante da cama determinada, sabe? Você pode colocar essas outras dicas em práticas, inclusive, cara, quer dicas de como se motivar? Vai ter milhões de vídeos sobre isso. E ChatGPT também. Mas nenhuma delas vai fazer sentido pra ti se você não encontrar esse porquê. Sabe? O teu porquê, ela tem que ser mais forte do que a sua desculpa. Porque, assim, eu tenho inúmeras desculpas. Inclusive, quem me conhece de perto sabe que eu tenho várias desculpas. Mas eu tenho umas motivações maiores, sabe? Meu porquê é bem maior que as minhas desculpas. Então, mesmo com preguiça, mesmo...
eu vou fazer aquilo que eu posso naquele dia, sabe? E, de novo, uma coisa que também eu acho que fica meio escuro em relação à motivação, não significa que você vai ter motivação para todas as áreas da sua vida, todos os dias. Pelo amor de Deus, não somos um robô. Eu falei de robô porque chegou nosso robô aspirador aqui, né? Então, tudo aqui em casa agora é robô. Mas, às vezes, eu vou ter motivação para fazer um treino que eu não vou ter motivação para conseguir criar conteúdo para vocês no mesmo dia, sabe? Somos tanques de energias, né? A gente tem uma determinada energia pro dia e pra vida. Então pense em tanquinhos, né, de dia, para cada dia, mês, ano. E aí a gente tem um tancão, que é pra vida, né? E às vezes a gente não vai ter motivação pra todas as áreas da nossa vida. E eu acho ok. Desde que você faça alguma coisa, um pouquinho de algo para algumas das áreas da sua vida, é o suficiente. Lembrando que isso daqui é tudo embasado em cima da minha vida. Que eu sou uma pessoa de 31 anos, que não tem filhos. E que, às vezes, a minha energia tem mais de sobra do que uma mãe, um pai que tem que chegar em casa e ainda tem 3 filhos para criar ou outros compromissos, sabe? Ou um médico, ou uma enfermeira, alguma pessoa veterinária que fica de plantão. Vai ser um pouco diferente, tá? A realidade. Eu acho que é bom a gente sempre lembrar, né, da régua, do filtro, da realidade de cada pessoa. Porque, de novo, é muito fácil a gente cair no comparação e de querer... mas eu vou fazer que nem a Jazz. Eu vou encontrar meu porquê, eu vou acordar motivada pra fazer minhas coisas. E aí, corta é uma pessoa que dorme 3 noites pra 2 tá em plantão. Não vai funcionar, tá? É só lembrando. Mas basicamente é isso, gente. É uma pergunta que eu sempre recebo de vocês. E eu já falei algumas vezes sobre esse assunto de motivação. E, inclusive, tem dicas exatas de motivação aqui no canal do YouTube, caso você tá escutando nas outras plataformas. Mas, hoje, mais amadurecida, mais evoluída, mais terapeutizada, né? Porque a gente vai atrás da terapia. Realmente nada vai fazer sentido se você não encontrar esse porquê, sabe? A minha porquê, ela é realmente muito forte, graças a Deus. Mas pra ela ter chegado na minha vida foi de um jeito muito dolorida, sabe? De novo, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não quero que ninguém tenha que passar por algo difícil pra conseguir se motivar. Por isso que eu sou fã de escutar podcasts, de escutar histórias inspiradoras, de assistir documentários, sabe? Isso daí, querendo ou não, eles são meio que umas cápsulazinhas de motivação pra ti, sabe? Eu não acho que as pessoas também que nunca passaram por nada não são motivadas. Também são. Às vezes eles têm uma motivação de querer mostrar para as pessoas que, independente de ter tudo de mãos beijadas, eles foram lá, buscaram e não se vincularam ao nome, à família, ao dinheiro da família para conseguir o que quiseram. Sabe? Tipo, não tô falando que você tem que passar por coisas difíceis pra encontrar essa motivação diária. Que ajuda, um pouquinho ajuda. Mas eu não vou desejar isso jamais pra ninguém. Eu nunca vou querer que vocês passem pelas coisas que eu já passei, outras pessoas que eu conheço já passaram, pra conseguir ter essa motivação. Ela pode ser, sim. A gente pode ensinar nosso cérebro, gente. O nosso cérebro, ele é absurdamente inteligente. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias que era tipo, tá, você treina o teu corpo inteiro, mas você esquece que o teu cérebro é músculo e o que você faz pra aproveitar? Nosso cérebro é loucura, nossa mente é poderosíssimos e a gente nunca pra utilizar aparelhos, sabe? A gente acha que a gente tá usando nosso cérebro, tenho certeza que tá usando 20% aí do teu cérebro. Então aproveita essa máquina que vem com a gente de fabricação e realmente faz utilização dela. Sabe? Comece a te ensinar. Nunca vai ser tarde pra você fazer isso. Enfim, esse é o episódio de hoje. Eu espero que te ajudou a lembrar de várias coisas. E também, através desses questionamentos, dessas reflexões, e também de uma história ou outra, você pode começar a se questionar, sabe? O que eu tô fazendo? O que eu tô deixando de fazer? O que eu poderia estar fazendo pra encontrar essa motivação e a vida ficar um pouco mais pacífica? Outra coisa que eu vi esses dias, que eu acho que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que era um cara perguntando pro monge, enfim, um cara mais espiritualizado falando, tipo, tu é feliz? Aí ele para, ele pensa, aí ele fala, cara, feliz? Eu não sei, eu não tô em busca de felicidade, tô em busca de paz. E uma coisa, às vezes, não tem a ver 100% com a outra. Loucura, né? Mas se você está nessa busca de paz, assim como eu acho que todos nós, paz de espírito, talvez você precise dessas motivações pra conseguir, né, continuar alcançando as coisas que você quer alcançar na sua vida, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, caso vocês gostam aqui do podcast, sendo no YouTube ou no Spotify, de avaliar, de se inscrever, de comentar, compartilhar. Isso tudo ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Não esquece também de seguir nas redes sociais, que sempre tem alguma coisa interessante por lá também, tá bom? Amo vocês, um beijo e obrigado a todo mundo que escutou, assistiu até aqui. Beijo!